amigos, uma boa tarde, sejam bem-vindos aqui no Clube Tempo e Dinheiro. Vamos olhar com o Alex Agostini, o economista-chefe da Austin Rate, a primeira consultoria brasileira que faz a medição do risco soberano e risco das empresas, de como ele está vendo a situação da dívida pública e também, no caso das empresas que tomam crédito para produzir, com o viés de alta da Selic de 10,50 que está agora, para talvez 10,75 em setembro, ou seja, no mínimo uma taxa de alta de 0,25 ponto percentual. Vamos então com o Alex, lá de São Paulo. Bem-vindo, Alex. Uma boa tarde para você. Olá, Giovanni. Boa tarde. Alex, conta pra gente. Vamos começar assim pelo lado da dívida pública. Um dado mais antigo do Banco Central mostrava que a manutenção de um ponto percentual por ano, em 12 meses, na taxa Selic, representava um gasto com o custo da dívida em torno de 43, 45 bilhões de reais. Essa é uma conta factível, Alex? Ou esse número ele pode até ser um pouco menor? Olha, Giovanni, na verdade a gente tem que olhar, esse dado do Banco Central, ele inclui ali um resultado líquido, né, entre emissões e recompras, né? O que nós costumamos olhar é o aumento ou queda da Selic, como que impacta a dívida pública, olhando a parcela da dívida indexada à taxa flutuante, em geral, taxa Selic. E uma outra parcela de pré-fixados, mas pré-fixados, como a gente não tem ao certo qual é a quantidade de títulos e vencimentos que estão ali, então, em geral, a gente só pega a parcela indexada à taxa flutuante. E aí, qual é o ponto? Hoje, o último dado divulgado da dívida pública é referente a julho, no qual a dívida indexada à Selic está em torno de 3,2 trilhões de reais. Portanto, um aumento de um ponto percentual na dívida atrelada à Selic, nós teremos um impacto diluído ao longo dos próximos 12 meses de pelo menos um aumento de 32 bilhões de pagamento na taxa de pagamento de juros na dívida pública, né? 32 bilhões considerando isso. Se a gente considerar ali o pré-fixado, isso vai para 53 bilhões, né? Então, claro, é a realidade no qual o Brasil vive, né? Ou seja, a gente tem aí pelo menos 63% de dívida líquida, né, no país em relação ao PIB, né? Isso daí, na verdade, né, Alex, é o que o governo precisa pagar para manter o seu financiamento, né? Exatamente. Ou as rolagens das dívidas, né, ou o pagamento das dívidas que estão vencendo. Aquilo que o governo precisa para honrar seus compromissos acima do que ele gasta em relação ao que ele arrecada. É o que a gente chama de despesa com gasto nominal. É aquela despesa depois que ele faz o pagamento das suas despesas, ele recorre via mercado financeiro, com emissão de títulos, pagando taxa de juros para financiar os seus gastos. Então, é o que ele paga de juros para manter a máquina administrativa do país. E a gente viu aí ontem, né, anteontem, se não me engano, acho que foi segunda-feira, o orçamento para 2025, né, Alex? Quer dizer, mais uma vez insistindo em déficit zero, mas contando com um aumento de impostos em algumas categorias, né? Esse é um lado negativo do governo quando ele manda, né, a PLOA de 2025 para o Congresso Nacional, no qual ele diz que vai ter ali o cumprimento de um déficit zero, que é receita menos despesa igual a 0%, né? Ele não quer gastar mais do que arrecada, mas nos cálculos que nós, economistas, fazemos, é muito difícil de fechar a conta. Primeiro,
porque já está muito elevado e muito engessado o orçamento do governo, os gastos públicos, né? Hoje nós temos algo em torno de 95% de despesas obrigatórias do orçamento. Exato. Sobra 5% para realizar os investimentos. Então, olhando isso e vendo que o governo tem, por exemplo, uma política de reajuste real do salário mínimo e tendo o INSS como uma parte importante, né, do orçamento federal, fica difícil de enxergar, fechar a conta sem que haja ali um reajuste de alguns impostos, né, que provavelmente, muito provavelmente, será iniciado a partir de 2025 alguma negociação com o Congresso para tentar ainda mais aumentar a arrecadação, dado que o governo não apresenta nenhum plano para reduzir despesas, né? Agora, Alex, não querendo desviar muito do nosso foco aqui, se nós pegarmos aí essa projeção do PIB para 2024, o governo já fala praticamente, em alguns bancos também, eu não sei, depois você vai comentar a sua expectativa, mas já fala quase empatando com a alta do ano passado, de 2,9%. Quer dizer, esse viés positivo, ainda que vá desacelerar, aparentemente, no segundo semestre a economia um pouco, né? Esse lado positivo não fomenta um pouco a arrecadação e pode um pouco fazer frente a esse custo da dívida que vai crescer certamente com a abertura da curva de juros aí, Alex? Olha, houve, sem dúvida alguma, depois da divulgação do PIB do segundo trimestre, uma onda de revisão por boa parte do mercado financeiro, do governo também, e a Austin também revisou a sua previsão de desempenho do PIB para 2024 e 2025. Para 2024, a nossa revisão foi para 2,8%, aumentou, ficou bem acima do que a gente esperava, e o mercado também está revisando ali em torno de 2,8% a 3% do PIB esse ano, quase igualando com o ano passado. O próprio Haddad disse que a projeção deles, quando eles encaminharam o orçamento para o Congresso na semana passada, a previsão era 2,5%, agora subiu para 2,8%. Esse ganho, né, de diferença de 0,3%, sem dúvida alguma, vai dar um pouco de fôlego para o governo, mas vale lembrar que o orçamento ele é anual, ele tem ano calendário. Exatamente. Então, o ganho deste ano, ele pode jogar para o ano que vem uma inércia positiva. Mas se o governo não tiver um controle dos gastos, dificilmente isso terá algum efeito mais duradouro. Ou seja, pode ser que ele acabe se exaurindo agora em 2024, já que vai ter um pouco mais de dinheiro no caixa. O que o governo, na avaliação da Austin Rate, uma agência de classificação de risco, na nossa visão, o que o governo tem que fazer é ou apresentar um plano crível e consistente de redução de despesas e também um plano de concessões, privatizações, ou então ele não vai conseguir cumprir aquilo que ele está prometendo com o aumento, prometendo de cumprimento de meta fiscal. Por quê? Porque para o ano que vem, todas as revisões para o desempenho do PIB está sendo para baixo. A nossa previsão, que era 2,1 para 2025, agora caiu para 1,9. Por que isso? Porque parte vai ser afetado do compromisso do crescimento do ano que vem, vai ser afetado por essa expectativa de juros maiores daqui para o final do ano e da própria desaceleração da economia que deve acontecer no segundo semestre, por conta de uma base de comparação já bastante elevada. Ou seja, o país vai continuar crescendo, mas isso que nós vimos no segundo trimestre, um crescimento de 1,4, vai ser muito difícil de se repetir daqui para frente. Então, por conta disso, esse ganho extra do governo acaba não sendo compensatório com esse aumento de juros e impacto nas contas públicas, pelo menos não sem o governo apresentar outras medidas para controlar o gasto público, né? Você lembrou bem, né, Alex? Além das previsões para 2025 estarem em baixa, essa receita que o governo espera ter aumento para esse ano
caso se consolide esse revisado para 2,8%, é uma receita que já está comprometida de alguma maneira. Pode dar um respiro, mas dificilmente ele consegue levar para o ano que vem, né? Muito difícil, né? Talvez. Por que muito difícil? Porque ele estava já fazendo contingenciamento, né? Em julho, o governo tinha anunciado contingenciamento do orçamento de 15 bilhões de reais. Ou seja, o que vai acontecer é que essa folga a mais no caixa do governo, por conta do crescimento econômico, ele vai voltar a abrir o cofre e desmobilizar esses recursos que tinham sido contingenciados, né? Então, ou seja, ele volta a abrir o caixa esse ano e aí, ano que vem ele vai ter que começar a remar tudo de novo. Vai ser pouco provável que o governo deixe algum dinheiro no caixa, até porque o resultado fiscal do governo federal para esse ano prevê um déficit de 28,8 bilhões, e é isso que está na meta fiscal de 2024. Então, ou seja, ele deve fechar o ano no vermelho ainda, né, 2024. Exatamente. Alex, vamos fazer uma ponte para o setor privado. E aí a gente também tem essas perspectivas, como você sempre comentou aqui com a gente, todas as vezes que você participa, de que sempre há um delay, né, no aumento da taxa. Quer dizer, vai ter um aumento da taxa de juros, né, 0,25 ou 0,50, que aliás já você fala a tua expectativa, tá? Vamos deixar para o final. De todo modo tem um delay, ela vai ao longo do tempo, vai sendo diluída para o ano que vem. Isso mexe com as expectativas do tomador, daquele que vai investir e daquele que vai emprestar, né? Quer dizer, já começa a mexer com os parâmetros desde já. No entanto, se nós olharmos a situação de algumas empresas, e eu sei que você não vai poder comentar, mas enfim, apenas com efeito comparativo. Se a gente pegar as ações de algumas companhias, elas já estão precificando as suas dívidas em reais muito, muito altas. Inclusive companhias que estão com desempenho campeão nesse 2024, como é o caso dos frigoríficos, que tem uma alta alavancagem. Quer dizer, se coloca em dúvida se a receita que eles vão obter fará frente a essas despesas que vão aumentar, né? Essas despesas com essas obrigações financeiras. Pois bem, o mercado ele fica entre essa visão de que o impacto de setembro, por exemplo, da Selic de setembro, só vai vir para o ano que vem, ou ele já trabalha antecipadamente com essas preocupações, Alex? Giovanni, olha, sem dúvida alguma já começa a ter algum efeito na expectativa dos empresários e dos investidores com essa possibilidade de aumento da taxa básica de juros já a partir dessa reunião de setembro, né, do Comitê de Política Monetária aqui no Brasil. E por que já mexe com as expectativas? Primeiro, porque todo empresariado, os investidores, eles não fazem a gestão de caixa de curtíssimo prazo. Não quero dizer o seguinte, não é aquela coisa do dia a dia. Eles olham os investimentos e expansão produtiva por um período de 1, 2, 5, 10 anos, né, dependendo do setor de atividade. Setores mais dinâmicos, períodos de 12 e 24 meses. Setores menos dinâmicos, aí acima de 60 meses. Então, todo empresário investidor está olhando e essa possibilidade de juros, naturalmente, vai trazer, no caso do setor produtivo, uma expectativa de retorno menor, porque a despesa financeira dele vai aumentar, a despesa dele para vendas vai aumentar, porque os juros vão aumentar o financiamento do setor produtivo. Então, a taxa de retorno dele vai ser menor. Nesse cenário, todo empresário ele procura ajustar a sua produção ou a sua expectativa de vendas para 2025 um nível um pouco menor. E aí a gente sabe que isso afeta a questão de preço final, geração de mão de obra, nível de salário, vai dando uma certa desaceleração da economia. Por isso até que a gente prevê um crescimento menor para o ano que vem. E o investidor, naturalmente, ele olha, ele analisa o mercado de capitais e ele faz o seguinte, bom, com juro maior, é claro que é uma
tendência natural de sair de investimentos em renda variável, basicamente ações, e migrar para a renda fixa. Esse é um primeiro momento, uma primeira análise, um impacto. E os setores são mais sensíveis ao aumento da taxa de juros. Portanto, aquela expectativa de retorno de algumas ações, de alguns setores, também será menor. Então, você tem ali vamos dizer assim, um retorno menor em ações de algumas empresas. Então, ou seja, como a gente está olhando aqui, claro, a taxa de retorno no Brasil ela é ainda um número bastante satisfatório, fica sempre acima da Selic. Mas a gente sabe que é um momento de ajuste muito importante, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, Europa, Japão, estão passando por momentos de ajuste na política monetária. E isso tem um efeito importantíssimo, né, na dinâmica macroeconômica, taxa de câmbio, crescimento econômico. Então, a gente precisa acompanhar para analisar melhor qual será o impacto efetivo no desempenho das empresas. Mas não há dúvida que passa, né, ainda que seja uma necessidade para controlar a expectativa de inflação, a gente sabe que a alta de juros sempre tem um gosto amargo para o empresariado, para boa parte do empresariado aqui no Brasil. E aí, naturalmente, que acaba opondo, né? Quer dizer, a Faria Lima ficou posta ao chamado setor produtivo. Alex, e nós temos aí, tem duas questões também. Tem uma segunda questão, né, Alex? O aumento do custo do financiamento das empresas, como você falou, impacta lá no produto final, só que também vai ter o custo para o consumidor, né? Ou seja, o consumidor também ele vai rodar seu cartão de crédito mais caro, ele vai rodar os juros do limite do cheque especial mais caro, quer dizer, tudo isso vai inibir justamente, talvez, a galinha dos ovos de ouro do governo nesse momento, que são os gastos da família, os gastos do consumidores, né, Alex? Agora é uma questão natural de escolha do Banco Central, né? O Banco Central no Brasil, infelizmente, felizmente, ele tem sido muito acertado na sua postura de controle inflacionário, e ele não tem muita escolha, né? No sentido de que ele precisa priorizar a taxa de inflação, trazer ela para um nível muito mais próximo ali do limite de tolerância da meta de inflação. E ele precisa agir agora para poder controlar a inflação do ano que vem. Ano que vem, claro, o Banco Central vai ser dirigido pelo Gabriel Galípolo, muito provavelmente, né, o nome indicado pelo presidente da República. Vai ter um outro sistema de metas para a inflação, não vai ser mais ano calendário, vai ser de uma taxa de longo prazo, vai ter mais flexibilidade. Então, essa alta de juros agora, que nós aqui na Alça também estamos prevendo, e nós estamos prevendo uma alta até um pouco mais dura. A gente acredita que pode começar com 0,25, mas depois teremos pelo menos umas duas altas de meio ponto, encerrando 2025 com 11,75 a taxa Selic, 11,75. mas ano que vem 11,75%. Repete para mim, Alex, 11,75. 11,75 a Selic é a nossa projeção. E para o ano que vem, há uma possibilidade de, no segundo trimestre do ano que vem, a nova composição do Banco Central avaliar, e tendo essa inflação voltado para o nível desejado pelo Banco Central, aí sim eles iniciam de novo o processo de redução gradativa dos juros. Então, é natural este momento. De novo, apesar que não agrada nem ao governo e nem a nós, brasileiros, que queremos uma taxa de juros mais civilizada. Mas infelizmente, um processo amargo, mas necessário para trazer essa inflação para um nível menor. E isso vai acabar, como eu disse antes, desacelerando o ritmo de atividade, que a gente só consegue trazer essa inflação para baixo de duas formas. Ou aumentando o investimento, a produtividade, o que no Brasil, infelizmente, é algo que não acontece há muito tempo, ou reduzindo o ritmo de consumo via desaceleração da atividade econômica com redução do emprego, né? Então, isso é o que está previsto para o próximo ano. Perfeito. Alex, para a gente concluir, quando a gente olha aí o mercado brasileiro colado da maioria do tempo em relação ao mercado dos Estados Unidos, ora descolando, né, como parece que está nesse momento aqui, nesses últimos dias, muito mais próximos aqui às condições do mercado doméstico.
De todo modo, o chamado pouso que se espera para o Federal Reserve em setembro, que está com cara de que vai voltar as apostas para um corte de 0,50 ponto percentual, né? Porque o relatório de Ostes hoje, de geração de vagas, ficou abaixo do que se esperava. E se o payroll, sexta-feira, depois da manhã, vier também mostrar que há um risco maior para a economia americana do que seria o risco inflacionário, que até então era a grande preocupação do Banco Central de lá, de repente um pouso mais forçado pode forçar aqui alguma mudança de perspectiva para o Brasil em relação ao Copom, ou você acha que essas alturas não está entrando muito, não está colando muito com a perspectiva do cenário americano, Alex? Olha, é claro que até estávamos conversando aqui na Áustria hoje pela manhã, né? Estados Unidos ainda é o grande driver do mercado global, né? Os treasuries são aqueles que ditam o ritmo, né, de flutuações de taxa de câmbio no mundo inteiro, praticamente. A Austin faz regularmente um levantamento de desempenho de moeda de 120 países e pelo menos ali umas 80 moedas elas estão perdendo terreno em relação ao dólar, justamente por conta desse ajuste que passa a economia norte-americana, com essa expectativa de um pouso suave, dependendo naturalmente dos indicadores que serão divulgados até a próxima reunião do Banco Central norte-americano, que deve ocorrer, se eu não me engano, nos dias 16 e 17 de setembro, igual aqui no Brasil, e que deve decidir por um corte de juros. Por enquanto, a aposta, né, no mercado é de 0,25, um corte de juros nos Estados Unidos. Mas já há mudanças nas últimas semanas que essa aposta pode ser de meio ponto, como você mesmo disse, dependendo dos indicadores do mercado de trabalho. Que lá nos Estados Unidos, diferente daqui, a grande preocupação deles é com o nível de produtividade, porque aí sim você tem um impacto nos preços e também no mercado de trabalho. Inflação acaba sendo o terceiro ponto de preocupação. Foi o primeiro ponto recentemente, porque tinha atingido os maiores níveis dos últimos 40 anos, mas agora a coisa já começa a convergir, a inflação lá começa a convergir para a meta de longo prazo de 2% ao ano. Então, eles estão um pouco mais seguros com o controle da inflação. E agora, portanto, a preocupação passa a ser o mercado de trabalho, porque existe ainda aquela preocupação se vai ser um pouso forçado, muito próximo de uma recessão, ou não, ou eles vão conseguir, né, pousar esse Boeing da economia americana de uma forma leve, controlada, sem efeitos colaterais no mundo inteiro. Então, o Brasil, ele é muito colado, como outros emergentes, ao que acontece nos Estados Unidos, na economia global, porque nós temos aí, naturalmente, essas relações de ativos financeiros. E, em algum momento, o Brasil descola pelos problemas domésticos, principalmente focados nas questões fiscais, né, que o governo não consegue dar solução crível para isso. Então, no cenário, a Austin, por enquanto, ainda acredita que tem espaço para ser um pouso suave, mas você alertou muito bem. Precisamos acompanhar os próximos indicadores do mercado de trabalho para aí sim configurar melhor esse cenário e o quanto isso pode afetar a economia brasileira. A princípio, não deve afetar a decisão aqui do Banco Central. Como que então afetaria? Só se tiver um efeito muito brusco na taxa de câmbio, uma desvalorização muito forte, que a gente sabe que isso tem um efeito aqui na economia brasileira, principalmente na inflação, e aí sim teria um impacto na decisão do Copom. Maravilha, maravilha. Só concluindo, né, Alex? Lembrando que depois da reunião do Federal Reserve de setembro, até as eleições de lá ainda vai ter mais uma reunião ainda, né? Se eu não me engano, ainda mais duas reuniões. Mais duas reuniões até o final do ano. Mas E até a eleição que vai decidir pelo Trump ou pela Kamala Harris, ainda vai ter uma antes. Portanto, ainda numa segunda reunião, possivelmente vai entrar também esse fator eleição um pouco mais presente, né, Alex? sem dúvida alguma. E é extremamente importante, porque pode aí mudar
o rumo da economia global, pelo menos do cenário, né, esperado para a economia global em 2025, dependendo quem vencer as eleições. E aí, naturalmente, que aqui nós vamos sofrer os efeitos, sejam eles positivos ou não. Muito bem, muito bem. Alex Agostini, muito obrigado por sua participação aqui conosco mais uma vez, tá bom? Agradeço o convite, um abraço, até mais. Um abraço, até uma próxima. Tchau, tchau. Alex Agostini, economista-chefe da Alstom Rate, dando uma panorama de como ele avalia, tanto do ponto de vista do setor privado, na relação tomadores e de empréstimos e os fornecedores de recursos, né, com essa possibilidade de alta cada vez mais firme, né, não há mais dúvida, da Selic em setembro, e também o custo disso para o financiamento do setor público, né, quer dizer, o custo do dinheiro cada vez mais sendo visto de uma maneira muito mais pesada, naturalmente por culpa do próprio dono do pecado capital, né? O governo que ainda não mostrou consistência em como vai conseguir honrar os seus compromissos aí. O Clube Tempo e Dinheiro fica por aqui e amanhã a gente volta. Até lá.